Prezados irmãos e amigos, com muito prazer que nós retornamos ao estudo da Palavra de Deus, da palestra intitulada Poderoso Anjo de Apocalipse 18. Até aqui nós temos discorrido, temos mostrado que o seu cumprimento ainda não aconteceu e nem está acontecendo, ainda está no futuro, que só irá acontecer quando for decretado a lei dominical. Nós iremos dar continuidade agora e rogamos aos prezados que acessem o nosso canal, porque lá está disponível muito material para o bem espiritual do povo de Deus nesses últimos dias. Oremos ao Senhor neste momento, pedindo as bênçãos do céu para que Ele venha nos abençoar, para que nós possamos ter a graça do Espírito Santo para terminar de discorrer essa mensagem maravilhosa que Deus nos deu. Oremos então em nome de Jesus. Prezado Deus, meu querido Senhor que reina e que habita nos mais altos dos céus. Obrigado, Pai querido, por ter nos dado a graça de estarmos mais uma vez na Tua presença de joelhos para agradecer por tudo que tem feito por nós. E também, Senhor, para rogar-lhe o perdão dos nossos pecados. Também, Senhor, te rogamos que o Senhor venha nos conceder sabedoria dos altos céus, para que essa mensagem, Senhor, seja explanada de uma forma que o Senhor se agrade e que alcance os corações dos homens e mulheres sinceros de Tua igreja, do Teu povo nesse mundo todo. Abençoe-nos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, rogamos pela Tua presença. Amém. A paz de Deus com os prezados irmãos mais uma vez, que iremos retornar. Nós estamos falando do anjo de Apocalipse 18 e mostrando que ele vem para dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. E nós mostramos aqui que a mensagem do terceiro anjo foi a mensagem que Deus enviou em 1888 por Jones Wagner. Também nós mostramos aqui que é o terceiro anjo que vai causar uma separação entre o joio e o trigo. Entre o joio e o trigo. Então nós iremos estudar agora dentro da palavra de Deus para saber quando realmente vai ocorrer, vai culminar essa separação entre o joio e o trigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos começar por o livro Serviço Cristão, página 157, o segundo parágrafo, que diz: Não vem longe o tempo em que toda alma será provada. Ser-nos-á imposta a observância do falso dia de descanso. Ela diz mais: O conflito se travará entre os mandamentos de Deus e os dos homens. Aqueles que passo a passo cederam às exigências mundanas, conformando-se com os costumes do mundo, submeter-se-ão então às autoridades, de preferência a sujeitar-se ao escárnio, ao insulto e ameaça, prisão e morte. Então, olha, vamos analisar bem um texto. Ellen G. White diz que aqueles que hoje estão sendo mundanos, estão abraçando o mundo, estão se sujeitando ao mundo, então quando sair a lei dominical, eles não vão querer passar por insultos, ameaças, prisão e morte. Então, eles serão primeiros a abraçar a lei dominical. Então, de acordo com essa profecia, não serão poucos os adventistas que irão apoiar a lei dominical. Irmãos, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, quando Nabucodonosor fez aquela grande estátua e decretou que todos deviam, quando tocasse a trombeta, todos deviam se ajoelhar perante a estátua. A profecia mostra que ali foram levados uma multidão de judeus para ler. Eram muitos os judeus que tinham sido levados cativos para a Babilônia. Mas a profecia diz que somente 3 homens não se ajoelharam perante a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor, irmão, é a lei dominical. É a imagem da besta. Certo? É a imagem da besta.
Então a profecia mostra que o mundo todo vai ser reunido para adorar, se prostrar perante a imagem da besta. E a profecia mostra que somente uma minoria insignificante e não irão se prostrar perante a imagem da besta. Aqueles 3 hebreus apontava para quem? Para o remanescente dos últimos dias que não irá se prostrar perante a imagem de Nabucodonosor, da lei dominical do papado. E Ellen White diz que aqueles que hoje estão se unindo ao mundo, se vestindo como mundano, comendo feito mundano, certo? Indo para os banhos mundano, indo para os recreios mundano, ouvindo as músicas mundanas, cantando música mundana, com o nome de cristã, serão os primeiros a abraçar a lei dominical, certo? Ela disse aqueles que passo a passo, se sujeitam ao mundo e irão abraçar a lei dominical. Continuemos o texto. Nesse tempo, que tempo? Quando sair a lei dominical, o ouro será separado da escória na igreja. Ela diz, o ouro será separado da escória na igreja. Ali nós teremos uma separação completa, definitiva, entre o joio e o trigo. A partir de então, não haverá mais joio entre o trigo e não haverá mais trigo entre o joio. Certo? Não haverá. Então, a partir dali, não haverá mais. Deus terá um povo seleto de homens que foram expulsos de dentro das organizações, recebendo a chuva cerúlea, dando o alto clamor do terceiro anjo. Vamos ler a meditação matinal de 77, página 198. Ellen White diz: aproxima-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido em trajes angélicos, enganará, se possível, os próprios eleitos. Haverá muitos deuses e muitos senhores. Estará soprando todo o vento de doutrina. O sinal da besta seja-nos apresentado com insistência. Ela diz que vai estar soprando todo o vento de doutrina. E aqueles que não tiveram o amor pela verdade irão abraçar todos esses ventos de doutrina. Hoje nós já estamos vendo o cumprimento dessas profecias. Uns se levantando e dizendo que o nome de Jesus é Yeshua e Yeshua. Outros se levantando dizendo que o Espírito Santo não faz parte da divindade. Você está entendendo? Então, outros dizendo que comer carne não é pecado. Outros dizendo que é para praticar sexo no sábado. Então, todo vento de doutrina. Outros dizendo que natureza pecaminosa é pecado. Então, está soprando todo o vento de doutrina que vem da parte do diabo. Ela diz: o sinal da besta ser-nos apresentado com insistência. Ela diz: os que passo a passo se têm rendido às exigências mundanas, olha só, e se conformado a mundanos costumes, não acharão difícil submeter-se aos poderes existentes, em vez de se sujeitarem à prisão, ao insulto, ameaças e prisão e morte. Então, aqueles que hoje estão se amoldando ao modelo mundano, aqueles que hoje estão nos campos de futebol, fazendo quadra do lado de nossas igrejas, praticando os esportes do qual Ellen White viu o diabo batendo palmo no meio do campo, eles serão os primeiros a abraçar a lei dominical. Aqueles que hoje estão sendo mundano, nossas irmãs estão buscando o mundo, serão os primeiros a receber a marca da besta. Ela continua: a disputa é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. Ela diz: nesse tempo, que tempo? Quando sair a lei dominical, o ouro será separado da escória na
igreja. Então nós olhamos que qualquer movimento que já se separou da igreja, ele está fora da profecia. Certo? Saíram, estão fora da profecia. Não tem profecia para sair. A profecia diz que serão expulsos. Certo? Serão expulsos. Então a profecia mostra bem aqui que a lei dominical é que vai ser traçada a linha divisória. Vamos ver isso mais no livro Evangelismo, página 234. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo da prova. De prova, ela diz. Ainda não chegou o tempo de prova. Ela diz mais. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Ela diz, mas quando foi expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, e o alto clamor do terceiro anjo a advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Então, com clareza, no decreto dominical será traçada a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, ali Deus terá uma igreja gloriosa. Deus terá uma igreja com um povo puro. Ali não haverá mais joio entre o trigo. E não haverá mais trigo entre o joio. Porque as pessoas que forem ganhas pelo alto clamor do terceiro anjo serão almas genuínas. De lá não vai vir mais joio. Só será trigo para se unir com o trigo que foi expulso da igreja adventista do sétimo dia. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, até aqui nós temos visto, temos estudado quando o propósito do terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo e quando virar o quarto anjo, ou seja, o anjo de Apocalipse, capítulo 18. Vem com poder e grande glória, dá poder e força à mensagem do terceiro anjo. E isto ocorrerá quando os pecados de Babilônia se acumularem até os céus. Vamos mais compreender melhor agora, vamos saber quem representa este anjo de Apocalipse 18. A gente viu que ele só vai vir na lei dominical, quando sair a lei dominical, e o propósito dele vir é dar poder e força à mensagem do terceiro anjo, certo? Mas agora vamos mais na frente correr, vamos ler o livro Primeiros Escritos, página 33. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado, não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo, o espírito de profecia, que o Espírito Santo, a chuva serôdia, ela vai ser derramada no início do tempo de angústia. Nós precisamos agora saber que tempo de angústia é esse que a profecia está dizendo que vai ser derramada a chuva serôdia. Porque hoje muitos movimentos têm se levantado dizendo que a chuva serôdia está caindo. Que Deus está derramando a chuva serôdia. Que alguns pingos da chuva serôdia estão caindo. Vamos compreender melhor esse texto lendo Primeiros Escritos, página 85. Agora o cumprimento desta visão, da visão que ela teve na página 33, dizendo que no início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo, ela diz, agora o cumprimento desta visão está começando a ser visto. Ela diz, o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo,
enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, no pequeno tempo de angústia, que é quando a lei dominical for assinada até o fechamento da porta da graça. Esse é o pequeno tempo de angústia. Não é o grande tempo de angústia, a angústia de Jacó. É quando a lei dominical for assinada até o fechamento da porta da graça. Ela diz, nesse tempo a chuva serôdia ou refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, quando é que a chuva serôdia vai ser derramada? No pequeno tempo de angústia. Quando sair a lei dominical. Então, qualquer movimento que hoje se levanta dizendo que a chuva serôdia está caindo, que fulano recebeu chuva serôdia, que fulano recebeu chuva serôdia, é falso profeta. É uma falsa profecia. A chuva serôdia não vai cair. Hoje nós não estamos nem recebendo a temporã, porque a temporã é a vitória sobre o pecado. Deus quer derramar chuva temporã em nós, mas nós estamos com um balde de boca para baixo. Que dirá a chuva serôdia vai estar caindo? Atos capítulo 5, versículo 32 diz, darei ao meu espírito àqueles que me obedecem. Somente aqueles que me obedecem derramarei o meu Espírito Santo. Então, a chuva serôdia, o que ela vai fazer? Olha só. Nesse tempo, a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder e grande voz, a grande voz do terceiro anjo. Em Apocalipse capítulo 18, nós olhamos que o anjo vem para dar poder e força a quem? A mensagem do terceiro anjo. Então, o anjo de Apocalipse 18 representa o quê? O derramamento da chuva serôdia. Certo? Então, o anjo de Apocalipse 18 representa o derramamento da chuva serôdia ou o alto clamor que Deus vai enviar. Certo? Como o terceiro anjo, hoje, este movimento, nós não estamos pregando a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem da justificação pela fé, na sua íntegra, porque nos falta poder. Estamos instituídos de poder. Então, a chuva serôdia vai ser derramada, e essa mensagem, a mensagem da justificação pela fé, ela vai soar de um canto a outro do planeta Terra. E a terra será iluminada com a glória de Deus. Ou seja, a terra vai resplandecer o caráter de Deus através dos seus servos aqui na terra. Vamos ler mais o livro Primeiros Escritos, página 277. Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Preste bem atenção. Vi então outro poderoso anjo, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo. E o que mais? E dar poder e força à sua mensagem. Nós lemos agora que a chuva serôdia vai vir para dar poder e força ao terceiro anjo. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo. E descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte. Ao clamar ele poderosamente com grande voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18:2. A mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, repetida com a menção adicional
das corrupções que tem estado a entrar nas igrejas desde 1844. Olha o que ela diz. A obra deste anjo vem no tempo devido. Que tempo é esse? Pequeno tempo de angústia. Decreto dominical diz mais. A obra deste anjo vem no tempo devido. Unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor. Então, a palavra de Deus diz bem claro que este anjo vem para dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. Então, nós olhamos aqui dentro da profecia que este anjo é a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo sem medida. Ali será dado o alto clamor do terceiro anjo. Então, qualquer movimento que já se levantou, tem se levantado dizendo que é Apocalipse 18, está fora da profecia. Continuemos a leitura do livro. 278, último parágrafo, a 279. Diz assim: servo de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição. O povo de Deus foi fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância e o preparou para suportar a hora desta tentação. Vê por toda parte uma multidão de vozes a dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui sim terá um cumprimento de Apocalipse, capítulo 14, versos 12 de Apocalipse. Então este anjo, Apocalipse 18, ele vem para formar o grupo que será chamado os 144 mil. Certo? Aqui terá um povo que estará guardando todos os mandamentos de Deus. Ali completará com aqueles que saíram de Babilônia para se unir com aqueles que foram expulsos da igreja adventista do sétimo dia. E ali terá um grupo chamado os 144 mil. E aí sim, Deus enviará o anjo para selar seu povo nas suas frontes com o selo Deus Nova Jerusalém, o selo do Deus vivo, o selo do 144 mil, o concerto eterno, o sábado de Deus. Certo? Ali nós teremos agora um grupo que irá passar pela grande angústia sem ver a morte. 144 mil literal, diz a Bíblia, e o Espírito de Profecia. Não é simbólico, é literal. 144 mil. E são vivos, não são mortos. A Bíblia diz e o Espírito de Profecia diz: 144 mil vivos. Certo, irmãos? Formado pelo alto clamor do terceiro anjo. Ali ele irá concluir esta obra. Ele vem para dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. A mensagem de Jones e Wagner. A mensagem da justificação pela fé. Então é de grande importância que nós venhamos fazer parte do terceiro anjo. Venhamos também ser representante deste anjo. Venhamos compreender a mensagem que Deus enviou a Jones e Wagner. Venhamos nos voltar para o material, tudo que eles escreveram, que Deus enviou através deles. Porque senão não seremos os legítimos representantes do terceiro anjo. Seremos virgens loucas. Mensagens escolhidas, volume 3, página 412. O primeiro parágrafo diz assim: o último grande conflito está diante de nós,
mas virá ajuda para todos os que amam a Deus e obedecem à sua lei. E a terra toda será iluminada com a glória de Deus. Toda a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Outro anjo descerá do céu, que é o anjo de Apocalipse 18. Este anjo representa o alto clamor do terceiro anjo. Aqui, Ellen G. White, mais uma vez, ela mostra que este anjo é o alto clamor do terceiro anjo, ou o derramamento da chuva serôdia sem medida. Vamos mais na frente, iremos ler agora o Testemunhos Seletos, volume 3, página 13. Devemos desfazer-nos de nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho da maior magnitude e da mais elevada importância. Ao fazermos esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, e assim sendo preparados para a vinda do outro anjo celeste, que com sua glória iluminará o mundo. Então, nós devemos nos preparar para a vinda desse anjo como? Pregando a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Nós hoje devemos compreender nossa responsabilidade, pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, através de livros, folhetos, rádio, televisão e testemunho pessoal em primeiro lugar. Nós precisamos compreender o que é as três mensagens angélicas, porque senão seremos mensageiros sem mensagem. Ellen G. White, ela diz que os comportores deveriam espalhar o grande conflito, desejado de todas as nações, ciência do bom viver, patriarcas e profetas, profetas e reis, parábola de Jesus como folha de outono, para preparar o caminho do quarto anjo. Mas hoje os comportores de nossa igreja, o que é vendido por eles, são livros que não contêm a mensagem dos três anjos. Por isso, hoje são intitulados Mensageiros sem Mensagem. Porque não tem mensagem. Mensagens Escolhidas, volume 1, 192. Quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo, minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Então, ali nós iremos receber o quê? O grande refrigério do derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, para darmos o alto clamor do terceiro anjo. Virá para dar poder e força ao terceiro anjo. Somente então, quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu, é que Deus vem dar o quê? Chuva serôdia. Então hoje Deus não está derramando chuva serôdia, porque a chuva serôdia não é para nos transformar. A chuva serôdia é poder para testemunhar. Os dons e os frutos. Os dons não é para a nossa transformação, os dons do Espírito Santo. Os dons é o poder para testemunhar do que os frutos do Espírito Santo realizou em nossa vida. Hoje nós devemos clamar pelos frutos do Espírito Santo,
para que seja manifestado os dons do Espírito Santo através de nós, para testemunharmos do poder de Deus. Meditação matinal de 1977, página 216. As profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Ela escreveu em 1904. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Os que mantiverem o princípio da sua confiança firme até o fim estarão bem despertos durante o tempo em que a mensagem do terceiro anjo é proclamada com grande poder. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providências, interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente coroado de êxito, intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Então, Deus tem nos mostrado o que nos espera no futuro. Eu digo nós, aqueles que estamos nos preparando hoje para o alto clamor do terceiro anjo. Mas por que hoje Deus não tem manifestado o seu poder entre nós? Qual é a nossa condição como um povo? Como igreja, não é como indivíduo. Ellen G. White diz em Serviço Cristão, página 38. Ela diz assim: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Ellen G. White diz que nós estamos em quê? Em apostasia. Como igreja, nós estamos em apostasia. Como um povo, nós estamos em apostasia. Como organização, nós estamos em apostasia. Ela diz: o Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de ser banido ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que a paz e a prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Ellen G. White, ela diz bem aqui que todo tipo de pecado está sendo cometido dentro de nossa igreja. Mas ela diz que a voz da grande multidão é: a igreja está o quê? Crescendo. E que paz e prosperidade se encontram em todas as nossas fronteiras. Quando ela diz em todas as nossas fronteiras, ela está falando das 4 áreas da igreja: educacional, ministerial, saúde e família. Essas são as 4 fronteiras da igreja. Que a voz da multidão diz que ela está o quê? Prosperando, é próxima. Diz: irmãos, olha o tamanho das nossas escolas. Olha os nossos hospitais. Nossas casas publicadoras são as maiores. Batizamos 5.000, batizamos 2.000, batizamos 1.000. Mas a nossa igreja está crescendo como rabo de cavalo, só cresce para baixo. Está crescendo como rabo de cavalo, só cresce para baixo. Ela não está crescendo espiritualmente. O crescimento é um crescimento na apostasia.
Não é um crescimento na verdade. Continuemos o texto. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Quem é o Egito? O Egito representa a Babilônia. O Egito representa o mundo. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia. Ela não está seguindo a Cristo, diz a profecia, a não ser que esteja mentindo a profecia. E está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual, ela diz. Ela diz que a igreja não fica alarmada com sua falta de poder espiritual, ou atônita. De vez em quando, a nossa organização diz, vamos fazer um jejum geral, é um grande jejum para reavivar a igreja. Aí, quando dá meio-dia, vem melancia, vem comida, vem tanta coisa, é um grande jejum. A Bíblia diz bem aqui que o jejum e oração não é a bicicleta. São as rodas da bicicleta. Certo? Nós não devemos confundir as rodas com a bicicleta. O verdadeiro reavamento, ele procede da palavra, com jejum e oração. Continuemos o texto. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus está levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Ellen G. White diz o quê? Dúvida e descrença por todas as igrejas. Levedou a igreja. A incredulidade se tornou um fermento dentro da massa, que fermentou toda a igreja. A descrença nos testemunhos do Espírito de profecia. E a Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe. Por isso que nossa igreja está corrompida, porque não acredita e não crê mais nos livros do Espírito de profecia. Eu tenho uma revista, que tem é a revista do Ancião, que tem até Pedro na frente, a imagem de Pedro pescando. Não me lembro, estou com a revista, não esqueci de trazer. E lá tem um título, Ellen G. White, né? Falando sobre Ellen G. White. E o autor da revista diz assim, irmãos, ele diz desse jeito assim, irmãos, nós não devemos, certo? Nós não devemos levar um livro de Ellen G. White para os púlpitos. Ele diz que é uma loucura levar um livro de Ellen G. White para os púlpitos. Ele diz, olha, em casa deveríamos ler algumas partes desses livros. Ele diz, mas para a igreja não devemos trazer. Ele diz, nós na igreja só deveríamos usar a Bíblia, e a Bíblia somente. Certo? Então, esta igreja surgiu, foi levantada pela profecia, e ela deve ser conduzida pela profecia. Então, o diabo odeia esses livros. Por quê? Porque são esses livros que nos esclarecem mensagens que, devido à nossa incredulidade, não compreendemos na Bíblia. Então, hoje a nossa igreja não crê no Espírito de profecia. Quando há uma casa aberta, está ali os irmãos comprando CDzinho, inário, revistinha de criança, um livro de culinária, mas os livros estão lá, ninguém olha os livros do Espírito de profecia, ninguém olha. E se alguém compra, mofa nas estantes. Muitas das vezes compra, que é para chegar assim, não, eu também tenho os livros de Ellen White. Mas não é lido e não é vivido, não é praticado. Deveria ser reunido a igreja em pequenos grupos e ali se lê o livro Conselhos sobre Regime Alimentar para ensinar o povo sobre a reforma para a saúde. Deveria reunir a igreja e ler o Grande Conflito, ler os livros A Orientação da Criança, o Lar Adventista.
Os pastores deveriam incentivar os irmãos a comprar os livros e a ler. Os livros deveriam ser tragos para os púlpitos para incentivar o povo a ler. Mas o diabo, Satanás, odeia esses livros, odeia o profeta vivo, odeia o profeta Ellen G. White. É por isso que nossa igreja está em apostasia, porque estes homens são perversos. E quando alguém lê os livros, pega um livro para ler e levar para a igreja, já diz, olha, cuidado com esse santão, é reformista, é da reforma. Deve ser algum reformista. Cuidado com ele. Irmãos, esse negócio de profecia, nosso negócio é Bíblia, irmãos. Irmãos, é a voz do diabo, não é a voz de Deus. Porque sem profecia, o povo se corrompe. Meus prezados irmãos, nós temos visto aqui a nossa condição como igreja. Como igreja, a igreja está unida com o mundo, apartou-se de Jesus. Então, essa é a condição, nossa condição. Nós iremos orar em nome de Jesus Cristo, agradecer por ter nos concedido a bênção de estarmos discorrendo essas mensagens muito poderosas, muito impressionantes. Convidamos os colegas e amigos que acessem o nosso canal para conhecer outras mensagens que estão sendo colocadas. E assim pedimos a graça do Senhor. Oremos para que Deus venha nos abençoar ricamente com a graça do Espírito Santo. Querido Deus, Pai Celestial, ó Senhor, em nome de Jesus, aqui me ajoelho de novo perante a Tua presença, Senhor, para Te agradecer por me conceder esta graça de poder, Senhor Deus, partilhar essas mensagens ao Teu povo. Agora abençoe essa mensagem, abençoe Tua igreja, para que essa mensagem, Senhor, alcance os corações de homens e mulheres e crianças sinceros. E assim, Senhor, eles possam ser despertados e reavivados pelo poder do Espírito Santo para receber, Senhor, em grande medida, a chuva cirúrgica. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.